Estamos muito felizes nessa noite. O Senhor nos ensina a nos alegrarmos com aqueles que se alegram. Amém? Amém. E nós vamos considerar atentamente na palavra do nosso Pai nessa noite sobre esse motivo especial de gratidão que nós temos e vamos apresentar diante dele. Amém? Mesmo sentados como vocês estão, eu gostaria que vocês orassem comigo nesse instante. Pai amado, Pai querido, nós queremos, Pai, rogar que Tu estejas ministrando a Tua palavra a cada coração aqui nessa hora. Todos nós possamos ser iluminados pelo poder e graça do Teu Espírito, para que não apenas compreendamos, ó Pai, de uma forma correta o ensino da Tua palavra, mas acima disso nós possamos também receber o Teu toque, a iluminação, a transformação do nosso ser através da mesma, porque temos crido tal qual está escrito, que no poder do Teu Espírito, ó Pai, nós somos ministrados. Tu mesmo disseste, Jesus, que as Tuas palavras são Espírito e vida. E nós vamos nos expor a ela agora, de uma forma consciente, de uma forma responsável, Pai. Então nos abençoa, Pai, nessa graça. E cremos, sim, que abençoados estamos, abençoados somos, em o nome do Teu Filho. Amém. Aleluia. Amados, nós vivemos dias em que as pessoas estão debaixo de muito jugo, de muitas cargas, de muitos problemas. Isso profissionalmente falando, no seu trabalho, dia a dia. Também a própria família, ela vive uma situação nova. As famílias hoje, elas estão vivendo um tempo diferente do que se vivia antes. É um tempo de pouco convívio, porque as lutas têm se multiplicado. Então você observa que há 20, 30 anos atrás, as coisas não aconteciam, não andavam como hoje, na verdade. Era muito comum há tempos atrás pessoas poderem parar e reunir a família diariamente em volta da mesa, no horário do almoço, pelo menos, ou no jantar, e ali se comia junto, se conversava sobre aquele dia. E hoje isso tem se tornado cada vez mais raro. É ou não é assim, gente? Amém? Amém. Nós percebemos também que nos tempos em que as pessoas estão juntas, elas também não têm tempo para estar juntas. E nós temos dividido nossa atenção com pessoas que estão distantes de nós, que se tornaram próximas através desse instrumento tão bom que é o smartphone, não é verdade? Então, através do smartphone, nós estamos próximos de pessoas que estão longe de nós, mas muitas vezes estamos longe de pessoas que estão próximas. Isso é muito comum. Mas eu quero dizer com isso, estou aqui mostrando alguns pontos de tensão que nós que somos essa geração desses tempos de hoje estamos sujeitos. E na religião, no campo da fé, o que é que tem acontecido no campo da fé? Para vocês terem uma ideia, houve um período, há pouco mais de 10 anos atrás, que eu fiz uma pesquisa. Eu acho que algumas pessoas aqui já até ouviram eu comentar sobre essa pesquisa. Eu montei uma equipe e nós fomos em uma determinada cidade e ali fazíamos algumas perguntas às pessoas. Era uma pesquisa para levantarmos uma estatística. E naquela pesquisa, uma das perguntas que estavam ali era: como você acha que uma pessoa pode ser salva? Interessante que eu não fiz essa pesquisa num ambiente, num país, por exemplo, do extremo Oriente, na Ásia. Eu não fiz essa pesquisa em religiões totalmente diferentes da que nós temos convivido. Eu fiz essa pesquisa aqui no Brasil, onde quase 100% da população diz-se cristã.
E por incrível que pareça, as pessoas respondiam assim: olha, para ser salvo, eu tenho que fazer isso e isso, eu tenho que ser um bom cidadão brasileiro. Para ser salvo, eu não devo nunca ter matado alguém, nunca ter roubado, não fumar, não ter uma vida prostituída, sei lá. Então as pessoas mencionavam coisas que elas não podiam fazer e uma outra lista daquilo que elas tinham de fazer para merecer a salvação. E essas cargas, talvez vocês não estejam entendendo nada, ela está muito presente. Na verdade, a Escritura chama isso de legalismo ou farisaísmo moderno. Os estudiosos da Bíblia, os eruditos, chamam essa prática de que você tem que merecer, tem que fazer algo por merecer, você tem que ser perfeito, você tem que ser santo, entrar nesse jogo de méritos, de meritocracia. Chama isso de farisaísmo moderno ou legalismo. E isso é fardo. Isso são cargas que até no campo da fé as pessoas têm tomado sobre si. E as pessoas vivem tão pesadas por dentro que muitas vezes não tem espaço para gratidão. Esse é um culto de ação de graças, não é, amados? Nós estamos aqui para agradecer. Mas talvez se eu também pudesse aqui agora fazer uma pesquisa com cada um que está aqui e perguntar assim: meu amado, minha amada, como está o seu coração? Você está em paz suficiente para conseguir realmente expressar uma gratidão leve ao Pai? Você está em paz suficiente para se concentrar como uma gratidão necessita, estarmos concentrados para agradecermos? Se eu perguntasse isso a cada um aqui, quais seriam as respostas que eu iria ter nessa noite? Talvez muitos aqui dissessem: de fato, bispo, eu estou preocupado porque eu tenho compromissos amanhã, eu estou preocupado porque eu tenho tensões de relacionamento dentro da minha família, eu estou atravessando um problema na minha casa. Bispo, eu estou preocupado porque eu estou atravessando um problema profissional. Tem pessoas no local onde eu trabalho, no meu convívio, que querem me ver pelas costas. Bispo, eu não estou bem, eu trago comigo feridas, machucaduras. Então, talvez se eu fosse levantar uma estatística aqui, quantas pessoas aqui estariam leves o suficiente para ser gratos? E eu quero aqui mencionar um fato que é fundamental para que eu vou construir aqui, ainda que de uma forma muito breve. Na Escritura, gratidão não é um formalismo. Na Escritura, quando você lê a palavra ação de graças, gratidão, agradecer, não pense jamais que é um mero ato de educação, uma prática ritualística, onde você chega para Deus, por exemplo, na hora da refeição e diz: Pai, muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Mas a gratidão na Escritura tem que ser um ato profundo e um ato de se sentir bem, porque na verdade, veja só, se você, cada um aqui pense em si, ok? Você trouxesse um presente para mim e eu dissesse para você muito obrigado, e eu acrescentasse alguns adjetivos, tipo assim: rapaz, você é demais, você é uma pessoa muito especial, te amo demais, está vendo, você lembrar de mim na hora dessa e me dar um presente como esse, muito obrigado. Talvez as minhas palavras, aquilo que é exterior, a minha atitude, tocasse teu coração e você saísse pensando: puxa, Marcos realmente ficou contente com esse presente que eu dei para ele. Mas sabe uma coisa? Podia ser que no meu coração eu não tivesse nem gostado daquele presente que você me deu. Vocês estão comigo? Amém. Porque a gratidão a nível horizontal, de homem para homem, de ser humano para ser humano, às vezes ela traz essa maquiagem, ela traz esse aspecto exterior, essa formalidade, e a gente aprende desde pequenininho: olha, como é que se diz? Você recebeu o seu presente de aniversário, como é que se diz? E aí a criança vai e diz: muito obrigado. E a gente aprende isso, e às vezes a gente transfere essa maneira de pensar para com o nosso pai de amor. E a gente pensa que agradecer a Deus é só a gente chegar também e montar talvez até um equipamento, um aparato um pouco mais complicado, como um culto.
e dizermos ao Pai: olha, Pai, estamos fazendo isso porque queremos te agradecer. Mas eu quero dizer a você que a gratidão, ela passa por aquele sentimento profundo de você expressar que está feliz realmente, contente e grato profundamente por aquilo. Eu faço ainda uma segunda analogia. Eu ainda comparo com alguém que tem um alto salário em uma grande vinícola. Imagine alguém que mora nas regiões altas lá da Itália e a vinícola trabalha lá os melhores vinhos. E ali existe um profissional, aliás, mais de um, que ele é aquele que vai degustar o vinho, ele vai avaliar a qualidade do vinho, e ele põe um pouquinho de vinho numa taça grande, e ele balança aquele vinho, ele cheira, ele coloca a taça inteira na boca, boceja, até parece uma falta de educação, e depois ele toma um golezinho, e com aquele gole ele diz: que vinho delicioso! Esse vinho é de uma safra do ano tal. Ele se preparou para se maravilhar, essa é a palavra. Ele se preparou para se maravilhar com aquilo. Agora, se você pegar o mesmo vinho, com a mesma qualidade, e ir no boteco, talvez aqui em João Alfredo, e encontrar ali uma pessoa embriagada e dizer assim: olha, faça uma avaliação desse vinho aqui. O cara lá embriagado, talvez ele pegue aquele vinho, ele vira aquele vinho num gole só, e diz assim: tá bom, mas está fraco. É assim ou não é? Então, gratidão, gente, não é somente virar as coisas e dizer: muito bom, Pai, muito obrigado e amém. Mas gratidão é a gente se deliciar naquilo que o Pai tem feito por nós. E para isso nós precisamos estar bem. Então eu acho que agora eu cheguei no ponto onde eu queria chegar. Eu quero dizer para você, eu trago da parte do Altíssimo uma palavra ao teu coração nessa hora. O Pai tem alívio para as tuas cargas. O Pai quer que você esteja livre, que você se sinta bem, porque Ele quer que você seja um adorador. Sabe, quando o Eterno chamou Moisés: Moshá, você vai lá diante de Faraó e vai dizer a ele que deixe ser o meu povo livre. E ele disse o propósito: para que o meu povo possa me adorar. Eu quero dizer a você nessa hora, nesse instante, meu amado irmão, minha amada irmã, porque para a tua gratidão se tornar cada vez mais significativa, a tua gratidão atingir o céu dos céus, o Pai quer te fazer livre, o Pai quer aliviar as tuas cargas, o Pai quer nessa hora que a tua gratidão atinja Ele, e Ele vai aliviar as tuas cargas. Eu não sei se você está com problema de saúde, eu não sei se você está com problema emocional, com traumas, cicatrizes, machucaduras na alma, eu não sei se você está com problema de relacionamento entre as pessoas do seu convívio, as pessoas queridas, amadas, ou é um problema profissional, um problema financeiro, mas eu quero dizer a você que o Pai tem alívio para a sua vida. E eu convido então você para entender a gratidão na leveza da graça. Você pode dizer isso para a pessoa que está perto de você, se você ficar à vontade. Você vai dizer o seguinte, vai emprestar sua voz de uma forma profética. Você vai dizer assim: olha, sabe por que Cristo te trouxe aqui nessa noite? Porque Ele quer que você entenda a leveza da graça. Para ser grato. Aleluia. Então eu quero falar para vocês sobre a leveza que nos leva a agradecer, a leveza da graça. Aqui no Evangelho segundo o Senhor Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, Evangelho de Cristo, no capítulo 11 de Mateus, versículo 28, é o próprio Salvador, o Rei da Glória, o Cordeiro de Deus, aquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o eterno, aquele que era, que é e que há de vir. Ele diz essas palavras que estão aqui no versículo 28, e Mateus, o evangelista, apóstolo, registra. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de espírito,
e acharei descanso para a vossa alma. Digam descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero que você volte a abrir mais uma vez lá na primeira carta de João. Não é o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, mas é a carta que foi lida pelo nosso irmão Heleno, o liturgo dessa noite. Na primeira carta de João, capítulo 4, que foi lido, e nós iremos repetir essa leitura no versículo 10 dessa carta. 1 João 4,10 está escrito o seguinte: vejam só, amados, a troca do céu. Amém? 1 João 4,10. Eu vou ler a partir do versículo 9. Nisto se manifestou o amor do Altíssimo em nós, em haver Ele enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Versículo 10, se vocês puderem, leiam comigo. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nisso consiste o amor. Não em que nós o tenhamos amado, mas que Ele nos amou. Amados, essa graça, ela provoca alívio. E ela nos capacita para termos uma vida de gratidão. Para que a nossa gratidão possa se tornar não apenas um momento especial na nossa vida. A nossa gratidão se torne um estilo de vida. A nossa gratidão se torne o nosso dia a dia. Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui em relação à religiosidade dos nossos dias. O que é que nós precisamos dessa graça, que nos traz leveza para sermos gratos? Em primeiro lugar, por causa da religiosidade dos nossos dias. Eu comecei aqui a introduzir dizendo que as religiões dos homens colocam fardos. Sabe, gente? Existem as religiões, todas as religiões, aliás, a própria palavra religião não é evangelho. Religião é uma palavra de origem latina, não é origem grega, neotestamentária ou hebraica, veterotestamentária. É uma palavra latina que significa, que vem do latim religare, que significa o homem se religar a Deus. Mas evangelho, gente, é justamente o contrário. Evangelho é Deus que desce do céu dos céus, de um lugar inalcançável ao homem, e Ele se faz homem para nos alcançar. Amém. Evangelho não somos nós nos religando a Deus pela nossa força, por nossas cargas, por santidade nossa, por obrigação, por compromisso nosso, mas Evangelho é Ele vindo para graciosamente, gratuitamente oferecer salvação àquele que crê. E a fé não é nenhuma moeda. A palavra diz lá em Romanos 5, justificados mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom, é um presente do Pai. Amém? Amém. Então veja só, gente. E as religiões colocam essa carga. Se você for pegar as maiores religiões que há no mundo hoje, só pegar as maiores, certo? Vou mencionar apenas 3. O zoroastricismo, você vai encontrar um túmulo de Zoroastro. O zoroastricismo é uma religião muito grande na Ásia. São milhões, bilhões de seguidores de Zoroastro. E ela diz que você tem que fazer para merecer salvação, para se expurgar, para merecer mais, para conquistar mais a salvação, para se tornar salvo. O budismo, uma religião também muito grande, com milhões, bilhões de seguidores, também segue esse mesmo princípio. O islamismo e o cristianismo, infelizmente, contaminado
a parte da graça do Evangelho que foi proclamado pelos apóstolos, também coloca cargas para os homens, dizendo que você tem que fazer isso e aquilo. Eu mencionei no comecinho que eu fui numa cidade cristã, próxima aqui, no Brasil, e as pessoas diziam sempre: nós temos que fazer isso ou aquilo para merecer a salvação. E Cristo está dizendo que quer nos dar alívio. Ele diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. E aqui em João 4,10 está dizendo também que o amor consiste não em que nós o amemos, mas que Ele nos amou. Percebe aí a diferença? Você percebe agora a graça? Muitas vezes, gente, nós estamos pensando assim: puxa, eu tenho amado tão pouco a Deus, eu tenho feito tão pouco para Deus, eu sou tão limitado, eu sou tão pecador. E sem perceber, a pessoa está colocando cargas. Veja só, há um princípio. Eu não estou aqui estimulando ninguém a deixar de ler a palavra, mas muitas pessoas pensam assim: se você ler mais a palavra, você vai estar mais perto de Deus, Deus vai ficar feliz com isso. Então você começa a ler mais a Bíblia, pensando que vai agradar mais a Deus, e sem perceber você entra nessa meritocracia. Você acha que tem que fazer para merecer, quando não é assim. Você faz por amor, você faz porque dentro de você habita a divina semente, o Espírito do Eterno, daquele que é santo, santo, santo. Você não faz para merecer, você faz porque você foi salvo. E aliás, a própria palavra salvar, ou salvação, Jesus Cristo diz: aquele que crê em mim não entra em juízo, passou da morte para a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, porque eu o ressuscitarei no último dia. Aquele que crê em mim é salvo. Amém? Amém. E essa palavra aqui vem do grego sozo. Você sabe o que é sozo? Sozo é libertar. Eu comecei a falar de tirar cargas, não foi isso? E dar alívio. Salvação é fazer você leve, aliviado, aliviada. Isso é salvação. Salvação é sozo, é provisão de Deus. É você confiar que o Pai é provedor, não confiar que você depende de agir. É claro que a palavra não nos estimula em momento algum a sermos preguiçosos, a sermos negligentes, não. Mas jamais agirmos confiando que dependemos do nosso agir para recebermos a provisão. A salvação do Pai é provisão. Quantos creem nisso? Amém? Amém. Ele disse: olha, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Pai eterno. E a gente fica pensando: não, se eu não correr atrás, se eu não for atrás do pão, o pão não chega na minha mesa. E nós colocamos fardos. Não, você deve agir de uma forma responsável, sim, consciente, mas sem esse peso, sabe? Porque você confia que o Pai é provedor. Você pode dizer como disse o rei Davi, disse: o Altíssimo, o Eterno é meu pastor. Aleluia. Por isso nada me faltará. Amém? Quantos creem, digam: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sozo, salvação é isso. Quando Cristo promete: aquele que crê em mim será salvo, Ele está dizendo isso: vou trazer sozo, vou trazer libertação para você, vou tirar tuas cargas, vou trazer provisão para você. Eu sou o teu provedor. Aleluia. Você pode descansar em mim. No Salmo 127, é o Salmo da família: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a casa, a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus amados Ele, o Altíssimo, os dá enquanto dormem. Aleluia! Amém! Então, enquanto você está descansando, aqui, perceba, Ele não está tirando o valor de você acordar cedo, de você trabalhar, não. Mas está dizendo que será inútil você fazer tudo isso se você não tiver um relacionamento vivo, pessoal, com esse Pai, a ponto de descansar nele. E muitas vezes, gente, nós não estamos conseguindo agradecer, ter a gratidão como estilo de vida, porque nós estamos pesados. Nós estamos sobrecarregados.
Nós estamos vivendo uma religiosidade, um evangelicalismo nos nossos dias, um estilo gospel de ser, mas estilo da meritocracia, do legalismo, do farisaísmo nos nossos dias, e estamos adoecendo. Sabe, lá nos Estados Unidos da América do Norte, eles gostam muito de pesquisas e estatísticas. Eles fizeram uma pesquisa em manicômios. Que pesquisa com resultados tristes. Mais de 90% das pessoas nos manicômios vinham de uma origem religiosa onde havia alto rigor e cobranças, onde havia naquela religiosidade cristã, havia aquela cobrança, aqueles fardos, não faça isso, não toque aquilo, havia um policiamento religioso sobre a conduta de A e de B, e uma forte disciplina, uma marcação em cima, como o juiz de futebol que marca em cima, havia uma marcação em cima, e muita gente começava a viver uma fachada, começava a viver uma aparência, uma santidade para ser visto, mas uma santidade para não ser vivida de forma leve. E isso trazia cargas. As pessoas estavam agora em manicômios. Vocês sabem o que eu estou dizendo, gente? Não conseguiam agradar a Deus. Você acha que alguém que vive uma fachada, que está usando máscara, consegue ser grato a Deus? Não consegue, ainda que queira de verdade, porque ela está sobrecarregada. Existem feridas lá no subconsciente, lá nos porões da alma, que às vezes faz com que a pessoa, sem entender meio porquê, esteja triste, desanimado, esteja angustiado, esteja ansioso, inquieto, não consiga se concentrar em nada do que está fazendo. E o Pai te chama nessa noite para te trazer sozo, para te trazer alívio. Amém? Ele tem alívio, me acompanhe. Não vou me prolongar muito, mas é importante você ir comigo nessa palavra que vem dos céus. Eu creio, estou absolutamente certo que Ele tem um propósito alto em vidas aqui, se não todos, mas quase todos, eu creio. Aleluia. Então a religiosidade tem trazido esses fardos também. Mas, amados, a graça que traz alívio para a gratidão, em primeiro lugar, ela se contrapõe a essa religiosidade dos nossos dias. E em segundo lugar, ela é a graça plena do Evangelho, que nos faz, é a única maneira que nos faz ter um relacionamento vivo com o Pai. E preste atenção, se você achou importante o que eu acabei de falar, então coloque aí no seu coração agora no lugar do importantíssimo, o que eu vou te falar agora, a partir desse instante. Se você julgou com algum valor para você o que eu acabei de falar até agora, coloque agora no mais elevado nível de consideração e importância dentro do teu coração o que eu vou ministrar agora. Eu quero dizer a você que não há como você se relacionar com o Altíssimo se não for debaixo de uma confiança única nessa graça. Única nessa graça. No Evangelho de João, não mais a carta, não é? Depois eu vou considerar ainda brevemente ali, mas agora no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16, a palavra vai nos dizer que todos nós temos provado da sua plenitude e graça sobre graça. Você pode dizer de cor, se você não abriu sua Bíblia a tempo, vamos dizer juntos? Todos nós temos provado da sua plenitude e graça sobre graça. De novo, para quem não tinha guardado ainda, guardar. Vamos juntos. Todos nós temos provado da sua plenitude e graça sobre graça. Amados, o nosso Pai Celeste, Ele sempre Ele salvou, Ele revelou em graça. Em graça. E graça é favor que não merecemos. Quando você lê na Escritura a palavra graça, você vai pensar no português, se você for traduzir, é favor imerecido, favor que não merecemos. Amém? Amém. E a Escritura diz que em Cristo, é João Batista, na verdade, que está dando esse testemunho, foram colher o testemunho de João Batista,
E João Batista diz aqui, olha, João testemunha a respeito dele e exclama: esse é quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, e tem a primazia, porquanto já existia muito antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Aleluia. João Batista diz isso, o apóstolo João registra isso. João Batista testifica acerca do Cristo, que o Cristo é maior do que ele, que ele não é digno nem de desatar as sandálias dos pés de Cristo. Mas ele diz que todos nós temos provado da sua plenitude e da sua graça sobre graça. Sabe, gente, durante um tempo, alguns homens, de forma equivocada, eles dividiram a história da salvação em duas etapas. Duas etapas. Aprenda aí, guarda no seu coração, isso é importante demais. Dividiram a história da salvação como a dispensação da lei e a dispensação da graça. E eles entendiam então que a lei foi aquele período do Antigo Testamento que o homem tinha que se salvar guardando a lei. Então eles diziam, ali foi a dispensação da lei. E hoje nós estamos na dispensação da graça. Mas, amados, o entendimento correto não é esse. O entendimento correto é que há uma só dispensação. Foram 7 pactos, os 6 pactos apontavam para o 7º e formam um conjunto perfeito. São pactos que revelam a graça. Evidentemente que Deus, durante um período, revelou a lei para que através na revelação da graça. Aqui estão as duas etapas da história da salvação: dispensação da graça na revelação da lei, dispensação da graça na revelação da graça. E quando Cristo veio, a dispensação da lei, que apenas mostrava o quanto o nosso Pai é perfeito, o seu alto padrão, quanto foi drástica, dramática a nossa queda, o quanto estamos impossibilitados, impotentes de por nós mesmos atingirmos essa justiça perfeita. A revelação da lei mostrava isso. E ali, quando o Pai estava revelando a lei, Ele estava mostrando a sua graça. Moisés nunca pensou, quando ele trouxe os 10 mandamentos e revelou a lei, que alguém poderia ser salvo por guardar a lei. Moisés, ele exclama ao Eterno, dizendo: Tu és rico em misericórdia, Tu és grande em perdoar, Tu és longânimo, Tu és compassivo, Tu és assaz, benigno, Tu és benevolente. Ai do homem Israel que não diga se não for as Tuas muitas misericórdias. Então, amados, ali na lei estava sendo revelado, estava a dispensação da graça mais uma vez. Mas hoje, eu e você, já tivemos a revelação da lei e já tivemos também a revelação da graça. E hoje nós estamos na graça sobre graça. Amém? Estamos em João 1,16, conforme testificou João Batista. Nós temos provado da sua plenitude. Diga: eu tenho provado da plenitude de Cristo e da sua graça sobre graça. Então já não depende mais de quem quer nem de quem corre, mas depende do Pai usar a sua graça. O que você tem que fazer é uma coisa só: é confiar nele, é crer nele, é levar os teus fardos a ele, é levar as tuas feridas a ele, é desenvolver um relacionamento de confiança nele. Amém. Sabe, a gente canta aqui uma canção linda, foi cantada hoje, é linda. Ela diz o quê? Pedindo ao Pai que acalme o coração. Acalma o meu coração. Acalma. Eu não quero dizer jamais, longe de mim, que é errado você pedir por isso. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: o Pai já te deu tudo para que você tenha calma e tenha paz no teu coração. E na verdade Ele manda apenas que você creia, em vez de ficar pedindo. Creia!
Ele diz: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e não dou como o mundo a dá. Você sabe como é a paz do mundo? A paz do mundo é se a minha conta estiver bem cheia, rechonchuda, a conta bancária, então eu estou em paz. Se o meu seguro-saúde, o meu plano de saúde for o top, estiver bom, eu estou em paz. Se não tiver ninguém brigando comigo, discordando de mim, se todo mundo estiver andando de mão dada comigo, então eu estou em paz. Essa é a paz do mundo. Se a minha casa é bem guarnecida, bem protegida, se eu tenho um bom plano de segurança, se eu tenho um bom seguro para os meus bens imóveis, então eu estou em paz. Mas a paz de Cristo não é assim, gente. A paz de Cristo, ela vai além das circunstâncias, ela é incircunstancial. A paz que Cristo tem para você é: se tudo estiver mal, você ainda está em paz. Aleluia. Você recebe a paz que excede todo o entendimento. Sabe por quê? Porque você tem desenvolvido um relacionamento de confiança. Você sabe uma criança quando está junto do pai? Olha, quando eu era pequeno, deixa eu confessar uma coisa aqui para vocês. Eu era uma criança assim, meio traquina. Sempre fui calmo, mas eu era uma criança meio traquina. Eu gostava, por exemplo, de apostar corrida, de bicicleta, a pé o que fosse. Fazia pipa, e escondido fazia cerol para cortar a pipa de colegas. Peão, né? Jogava peão, de puxar peão de volta. E sabe outras coisas também? Eu fazia aquelas marumbas de cimento. Eu treinava soco em pé de coqueiro, depois de dar soco em pé de bananeiras, né? Em bananeiras, dava soco em coqueiros para encaliçar. Comprava aquelas revistinhas de Kung Fu, de karatê, de judô. E de vez em quando tinha uma turma que queria me pegar. E se juntavam meninos de outro bairro, de uma rua, que eles eram os arques inimigos dos meus amigos, que eu liderava desde pequenininho. Um dia desse o Espírito Santo me lembrou, dizendo: olha, filho, você lembra quando você era criança? Eu levantei você como líder daquelas crianças lá. Eu disse: foi mesmo, pai. Ele disse: eu vou te conduzir de novo àquela liderança que você perdeu, porque você foi ficando cheio de cargas, de feridas. Aleluia. Se eu tenho um propósito, uma nova estação na tua vida, eu vou tirar os teus fardos para que você seja livre, que você viva livre, você faça as coisas livre, e faça para mim por amor, mas não por cargas de cobranças, por cargas de religiosidade, de imposição, de denominações, de homens. Eu vou te fazer livre para que você seja o que é, mas seja o melhor seu para mim. Aleluia. E amados, muitas vezes ali na minha infância, eu conquistei alguns inimigos, que depois eu os abracei na adolescência e juventude, mas eram inimigos de infância, sabe? Aqueles inimigos que quem apanha, fulano apanha de cicrano. Eu acho que hoje já não existe isso mais na escola. A minha infância foi muito intensa, foi maravilhosa. Mas algumas vezes eu fui cercado por algumas pessoas. Colegas, né? Meninos que estudavam na mesma escola, que queriam me pegar. E eu tinha umas ideias muito criativas. Uma vez eu lembro bem que ia passando um senhor forte do outro lado da calçada. Eu disse: está vindo ali meu tio. Tio, por favor, esses meninos querem dar em mim. E era uma pessoa estranha, e o tio veio. E os meninos correram. Mas eu ficava especialmente seguro quando eu estava do lado do meu pai. Quando eu estava do lado do meu pai, eu desfilava na rua tranquilamente. Sabe, essa segurança que você vai desfilar no maior crise financeira, porque o teu pai está contigo. Essa segurança que você vai desfilar no maior problema de relacionamento na sua família, de problemas de emoção, seu, de feridas suas, você vai descansar nos braços dele. Aleluia. Porque não depende de você amar a ele, mas depende que ele te amou primeiro. Nisso consiste o amor, não que nós o tenhamos amado, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho. Aleluia. Você percebe agora? Não é religião, não é nós tentando nos esforçando para alcançar a Deus, para sermos melhores, mas é Deus vindo ao nosso encontro, tirando os nossos fardos, dizendo: filho, eu te amo, e por causa desse amor você também pode me amar. Aleluia. Aleluia. E quando você é alvo desse amor, ele vai te curar.
Ele tem cura para a tua vida. Eu gostaria de orar pela igreja aqui presente. Eu gostaria de orar por todos que estiveram nos acompanhando nessa mensagem. Eu gostaria que, em um ato de fé, um ato profético diante do Pai, se você sente que há algum fardo que você tem carregado, que não tem nada a ver com o Evangelho, se você conseguiu perceber durante a ministração dessa palavra, o Espírito, Ele fez arder o teu coração, Ele tocou em alguma ferida que está dentro de você, Ele quer tirar você desse lugar e te colocar no lugar de leveza, de cura e graça, para que a tua gratidão seja estilo de vida, para que a tua gratidão alcance os mais altos dos céus. Aleluia. Para que você seja verdadeiro adorador. Então eu gostaria de te pedir um ato visível, um ato profético. É algo simples, mas você vai fazer isso diante de Cristo. Não se preocupe com mais ninguém. Só que Ele tem algo novo para a tua vida hoje. Se você deseja isso, fique em pé. Não importa quais sejam as cargas que você tem levado. Eu quero orar por você nessa hora. Fique em pé. Só quem precisar e quem desejar, fique em pé. Nós iremos orar. Eu creio que todos devem desejar, né? Mas fique à vontade. Pai amado, olha para essas vidas. Muitas vezes nós temos confundido, Pai, o Evangelho, e se estamos carregados é porque não temos vivido essa segurança da Tua presença. Não temos dito, ou quando dizemos da boca para fora, mas precisamos dizer de todo o nosso coração. Como disse Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Altíssimo, o Yahweh, o Criador, o Onipotente, o meu Pai, o meu Pastor, Ele está comigo, eu não temo. Aleluia. Ó Pai, que essa paz que excede todo entendimento visite esses corações nessa noite. Que esse gesto simples de fé, cada filha tua que se colocou em pé, Senhor, Tu sabe o que vai no coração de cada uma, cada filho teu, Pai, que deseja expressar uma gratidão mais viva diante de Ti, mais constante, mais intensa diante de Ti. Cada um aqui, Pai, que se colocou em pé. Que Tu, ó Pai, visite cada uma dessas vidas. Envie o Teu Espírito, envie os Teus anjos. Eles são espíritos ministradores enviados por Ti, em favor daqueles que recebem a salvação. Então, ó Pai, que essa noite seja uma noite de cura, uma noite de graça sobre graça. Ó Pai, que vidas que ao se deitarem sejam ministradas nessa noite e acordem-se de uma forma inexplicável e inexplicavelmente leves, tomadas de uma alegria, de uma satisfação, tomadas, ó Pai, de uma gratidão profunda, ó Pai, não mera obrigação de dizer obrigado, de rito, mas uma gratidão que salta da alma, aleluia, e que atinge o teu coração, Pai. Eu abençoo todos assim, Pai. A Tua igreja foi chamada a esse lugar nessa noite para se alegrar com aqueles que se alegram, com essa família, Pai, a família da Tua filha Wilma, da Tua filha Zelma, Pai, Zélia, Pai, do Teu filho Mateus, ó Pai, ó, cada familiar, cada amigo, cada pessoa que quer bem a essa família, está feliz por essa vitória na vida do Teu filho Mateus, e nós estamos nos alegrando em Ti, Pai. E nós queremos, Pai, entrar nesse estilo de vida. Nós queremos ser, ó Pai, essa família, essa comunidade, ó Pai, toda especial dentro dos Teus olhos, não querendo deixar ninguém para trás, ó Pai, não querendo ser melhor do que ninguém, mas querendo ser a comunidade que de fato Tu tens prazer, porque ela entrou nesse lugar de graça, ela tem provado da Tua plenitude, ela tem provado da graça sobre graça, Pai. Ó Pai, visita nessa hora trazendo cura, provisão, ó Pai, paz para todas as áreas dessas vidas, Pai. Deus abençoe, Pai. Se alguém necessita liberar perdão para ser livre, que haja essa paz, essa tranquilidade, esse derramado do Teu amor, que é derramado pelo Teu Espírito em nossos corações. Ele derrama, Ele não goteja, Ele não pinga amor, Ele derrama amor
copiosamente como chuvas. Então esse amor seja derramado agora, em o nome do teu Filho, Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, o Eterno. Que esse amor seja derramado e perdões sejam liberados. Perdão, ó Pai, de filho para com o pai, para com mãe, filha para com mãe, para com pai, irmão para com irmão, pai para com filho ou filha, mãe para com filha. Ó Pai, que haja liberação de perdão entre cônjuges, entre irmãos na fé, que são mais do que irmãos de sangue, porque são irmãos para sempre, eternamente. Nós sejamos essa comunidade saudável, curada, de amor leve, sem cobranças, sem cargas, de uma santidade livre, consciente, madura, de uma santidade que onde quer que estejamos, somos os mesmos, porque a nossa santidade não é para que alguém veja, a nossa santidade é para que tu vejas, Pai. Aleluia. E se não for livre, não há santidade. Se não for por amor, não existe santidade. Nós não podemos nos relacionar contigo se não for na confiança dessa graça. Que o teu povo seja livre. Eu proclamo libertação mais uma vez nessa noite. Que o teu povo encontre esse lugar da gratidão profunda. E que juntos, como uma só família, porque de fato somos uma só família, nessa graça do teu amor, nessa graça que é ofensiva muitas vezes, porque o homem, na sua justiça própria, não consegue entender o teu amor e tua graça, porque a tua justiça ela foi paga assim. Tua justiça não é trem da alegria, a tua justiça não é passar a mão na cabeça de ninguém, a tua justiça foi consumada em Cristo, e Ele dá, Ele imputa a justiça que Ele pagou àquele que nele crê. E nós recebemos pela fé a justiça dele, nos colocamos diante de Ti, não mais por nosso próprio nome, mas é em nome de Cristo que nós oramos. Ele nos ensinou assim, Ele nos deu esse cheque em branco, esse cheque da graça. Chegamos diante de Ti, Pai, confiadamente, e estamos certos que ouve nossa oração agora, e a Tua cura é liberada aqui, nesse lugar, para essas vidas que creem, a Tua salvação, o Teu sozo, ó Pai, gratidão transborda a partir de agora. Aleluia. Amém. Amém. Quantos creem, agradeça pela cura. Agradeça porque o Pai está te fazendo diferente. Aleluia. Agradeça aí onde você está. Diga a sua palavra de gratidão a Ele. Solte sua voz. Solte sua voz. Ou